Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Aulática. O meu nome é Henrique, eu sou professor de Biologia e te convido a assistir uma aula sobre osmose. Muito bem, qual é o primeiro passo que nós devemos dar no sentido de compreensão da osmose? Saber que a osmose é a passagem de moléculas de solvente, no caso dos seres vivos a água, de um meio hipotônico, ou seja, menos concentrado, para um meio hipertônico, ou seja, mais concentrado. De posse do conceito de osmose, nós podemos analisar o que acontece com dois tipos de células em relação a esse transporte, a célula animal e a célula vegetal. Vamos começar a nossa análise tratando a respeito da célula animal e o que acontece com ela quando ela fica num meio hipotônico, ou seja, um meio no qual a concentração de solutos é mais baixa em relação ao meio intracelular. Nesse caso, eu esquematizei aqui o memácio, uma célula vermelha do sangue, e estou te mostrando que em meio hipotônico a tendência é de ganho de água nessa célula. Lembre-se, osmose é a passagem de água do meio hipo para o meio hiper. Nesse caso, eu estou te mostrando que existe a possibilidade também de sair água dessa célula, mas numa proporção muito pequena. A tendência é de ganho e isso constitui um risco para a célula animal. Se ela ganhar muita água por osmose, ela pode sofrer lise, ela pode sofrer ruptura. Porém, a gente também precisa entender o que tende a acontecer quando a célula está num meio isotônico. Um meio isotônico é aquele que vai apresentar a mesma concentração de solutos do interior da célula. Nesse caso, a quantidade de água que entra é igual à quantidade de água que sai. Perceba que eu fiz as setas equivalentes. Nessa situação, o volume da célula permanece inalterado. Já em meio hipertônico, a tendência é de saída de água. Quando isso acontece, o volume da célula diminui, consequentemente, ela tende a ficar murcha. Além de conhecermos o que tende a acontecer com a célula animal em função da osmose, a gente tem que conhecer também alguns aspectos ligados à célula vegetal. Porém, nesse caso, nós precisamos nos lembrar que a estrutura da célula vegetal é diferente da estrutura da célula animal. Precisamos destacar, por exemplo, a parede celular. Lembre-se que a parede celular é uma estrutura que confere proteção, resistência. Nesse caso, ela vai exercer uma pressão que a partir de determinado momento começa a ser contrária à entrada de água. Já o suco vacular guardado dentro do grande vacúolo da célula vegetal adulta vai trabalhar contribuindo com a entrada de água na célula vegetal. Então percebam que nesse caso existe uma pressão que contribui com a entrada de água na célula vegetal, aquela exercida pelo suco vacular, e uma que vai ser contrária a essa entrada. Nesse sentido, vamos analisar duas situações. Primeiro, o que tende a acontecer com a célula em meio hipotônico. Em meio hipotônico, a célula tende a ganhar água, porém, no caso da célula vegetal, esse ganho é limitado. A parede celular impede, portanto, a lise dessa célula. A parede celular chega a um determinado momento que impede a continuação da entrada de água por osmose. A célula fica com um volume aumentado, nesse caso ela vai ser chamada de túrgida. Já em meio hipertônico, a célula tende a perder água. Porém, nesse caso, a única coisa que retrai é o citoplasma. A parede celular não muda a sua conformação. Veja que, inclusive, no esqueminha, em alguns pontos, a membrana plasmática chegou a desprender da parede celular. Nesse caso, a célula ficou plasmolizada. Se eu pegar uma célula plasmolizada e colocar em meio hipotônico, ela fica túrgida. Se eu pegar uma célula túrgida e colocar em meio hipertônico, ela fica plasmolizada. É justamente isso que esses números estão indicando. Neste sentido, o número 1 indica a plasmólise, neste sentido, o número 2 indica a deplasmólise. Era isso que eu queria te apresentar hoje. Fique muito atento aos canais do Aulática. Tem muita coisa boa esperando por você. Um forte abraço, até a próxima.